Olá, está no ar o Repórter Empreender. E hoje você vai acompanhar a segunda parte do empreendedorismo no cinema brasileiro. Na semana passada, a gente mostrou aqui profissionais que investem tempo e dinheiro em atividades no audiovisual, mais especificamente em filmes nacionais. Você conheceu o maquiador de efeitos especiais, que é microempreendedor individual. Conheceu também o cineasta, que vive de cinema há 20 anos, numa escola de cinema lá em Belo Horizonte. E também a história do diretor de cinema, que está por trás de sucessos cinematográficos, como Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica. Vamos continuar hoje a nossa viagem pelo mundo do cinema? Vem comigo, então. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. No cinema, dá para dizer que o produtor de um filme é o empreendedor. Muitas vezes, ele é o dono do projeto. É ele que busca investimentos ou até desembolsa o próprio dinheiro para aplicar numa produção cinematográfica. O cineasta brasiliense Marcos Ligoc Júnior está nessa categoria de profissionais, além de também ser diretor de filmes. O produtor cinematográfico, ele é basicamente a pessoa que identifica o projeto a ser realizado. E aí são vários critérios que o produtor adota. Pode ser um desejo pessoal, uma afinidade específica, um desejo de contar uma história, pode ser uma oportunidade percebida a partir de um livro que foi muito bem recebido, uma história de uma pessoa que foi emocionante, que ele entende que vai ter muita gente disposta a assistir ou interessada naquele tema. Mas eu diria que esse primeiro passo do produtor, ele está sempre relacionado com a percepção de quem vai assistir, do público espectador. Então, você vai fazer um filme que custa muito dinheiro, custa alguns milhões de reais para você conseguir transformar um roteiro numa história de ficção capaz de chegar nas salas de cinema. Então, isso precisa ser bem aplicado e você precisa entender para quem que você vai contar aquela história. Então, o produtor tem que ter essa sensibilidade para escolher esse projeto que tenha potencial de ser realizado. E aí ele vai articular o desenvolvimento desse roteiro, ele tem que conhecer de história para saber se o roteiro está bem desenvolvido, se não está, se está adequado ao gênero que ele pretende contar aquela história. Depois ele vai buscar recursos financeiros para fazer, ele vai buscar os talentos que vão compor aquele projeto, a distribuição, vai conversar com os distribuidores para encontrar o melhor desenho de distribuição, vai fechar o contrato de distribuição e gerir todo esse processo. Isso é o produtor. Mas também tem o produtor executivo. O produtor executivo é a pessoa que, depois que o produtor levantou o projeto, no Brasil, muitas vezes, o produtor é o próprio diretor, ou o diretor produz as primeiras etapas e depois outro produtor se junta a ele para a realização. Mas depois que isso está pronto, o produtor executivo é o profissional contratado para botar tudo aquilo de pé. Então é quem vai assinar o contrato com as pessoas, vai controlar o orçamento do início ao fim. A produção de um filme tem um orçamento muito complexo, centenas de itens na etapa de preparação, de pré-produção, de produção, de pós-produção, de lançamento. São centenas, às vezes milhares de itens
que têm que ser controlados. Minha esposa Lúcia vem lutando bravamente contra um distúrbio nervoso. Ele tá me chamando de louca em rede nacional. Mas pra onde você vai? Eu lembrei de um lugar que eu prometi que eu não voltaria. Eu não sei onde está minha esposa. A Dulce sabe. Mesmo se eu soubesse, eu não ia te falar. Nós somos amigos de Lúcia Pimenta. Esse é o safado do marido dela? Aposto que você escondeu sua roupa só pra você não ir embora daqui. Não de porcaria nenhuma, ficou louca? Eu também atuei em outras áreas. A minha empresa já desenvolveu, já empreendeu uma plataforma de streaming que tinha uma proposta diferente. Então, no período da pandemia, a gente partiu para criar uma solução para o produtor poder exibir suas obras, divulgar amplamente e contar com o apoio das outras pessoas na divulgação. Então, era uma plataforma que remunerava as pessoas pela recomendação. Então, a gente fez esse processo intensamente numa dinâmica de startup e passamos 1 ano desenvolvendo, 6 meses operando, tínhamos já 100 filmes na plataforma, quase todas as distribuidoras do país junto com a gente. E aí infelizmente a gente não conseguiu uma segunda rodada de investimentos, que era necessário no momento de ampliar a divulgação, e saiu do ar. Então, a minha produtora acaba operando em todas essas frentes, buscando soluções para o desenvolvimento da atividade audiovisual e cinematográfica no país. Além dos cenários montados pela equipe de cenografia de um filme, existe toda uma estrutura que não é vista pelo espectador, mas que torna possível uma filmagem profissional. São as câmeras, lentes, iluminação, refletores, microfones e tripés. Existem empreendedores do cinema que apostam nesse segmento e alugam esses equipamentos. A principal atividade da Lockset é locação de equipamentos cinematográficos e de vídeo. Nós atendemos não só as emissoras de TV, como produtoras de cinema, de publicidade, assim como agências de evento e esporte. Meu nome é Marcos Marques Leite, eu tenho 45 anos, moro na cidade de São Paulo, capital. Eu comecei nessa área em 2002, sempre fui apaixonado por artes. Eu sou designer de formação e em 2002 eu tive, através de amigos, acesso a uma locadora onde eu curti muito essa questão do trabalho, do business envolvendo a arte. Foi quando eu comecei nessa área, em 2002, em São Paulo, e onde eu adquiri meu DRT de coordenador de operações. E em 2008 eu vim a fundar a Lockset, aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Todo filme precisa de um guia que ajuda a contar uma história com som e imagem. O nome desse documento, de algumas dezenas de páginas, é Roteiro Cinematográfico. Nele estão descritos os cenários, as ações e diálogos dos personagens. No mundo do empreendedorismo cinematográfico, tem gente que decide ensinar a fazer esse tipo de guia indispensável em qualquer produção. O Pedro Renato trabalha em uma das escolas brasileiras de roteiro para cinema. Eu comecei a dar aula de roteiro depois que eu saí da minha pós-graduação, né? Eu sou graduado, fiz mestrado e doutorado na área de literatura. E quando eu terminei, né, a minha grande pós-graduação nessa área, eu senti falta da prática, né? Então eu poderia ter ido para o ensino superior, né, para a universidade dar aula, mas aí algo que eu sempre tive, né, em mim era justamente esse apreço e essa vontade de trabalhar com audiovisual, com cinema. Então foi aí que eu descobri, né, que eu poderia ser roteirista, né, contar histórias para a tela.
Então, à medida que eu fui estudando, né, tendo contato com escolas, aprendendo muito de roteiro e também me tornando roteirista, foi que aí eu queria, né, unir as duas coisas. O conhecimento prévio que eu tinha, né, pensando narrativa, roteiro, né, escrita criativa e dar aula. Então, quando eu cheguei na roteiraria, né, eu tinha essa vontade, né, de unir os dois mundos, né, e aí eu tive, né, as portas abertas pelo idealizador da escola, que é o professor José Carvalho, para integrar o grupo de professores e, posteriormente, assumir esse lugar da coordenação. Eu sou Pedro Reinato, sou coordenador pedagógico da escola Roteiraria, que é uma escola de roteiro e produtora de conteúdo audiovisual. Empreender na educação é sempre um desafio, né? É legal a gente pensar nesse aspecto, porque a gente está lidando com algo que ele tem um direcionamento que é prático, né? Porque quando alguém entra, né, numa escola, a pessoa quer sair formada, quer sair com uma técnica, né, para ser aplicado em qualquer coisa, seja numa escola onde você vai aprender a ler ou seja numa escola de roteiro. Se você faz, né, a sua missão como instituição de ensino, né, com seriedade, né, e tendo, né, o foco de dar para o seu aluno, né, a melhor educação, a escola, né, investir em educação vale a pena. Né, porque aí se torna justamente um lugar que ele não é meramente negócio, mas sim é algo que tem um valor agregado muito grande. Então vale investir sim. Eu não sei dizer o que me levou para o cinema no início dos anos 90. Eu não tinha nada que me levasse até lá. Eu desenhava, achava que eu ia ser artista plástico e não conhecia ninguém que fizesse cinema. Minha família não conhecia ninguém que trabalhasse com cinema. No Brasil, a gente estava fazendo um filme por ano, não existia mais financiamento. O Collor tinha acabado com o Embrafilme e simplesmente não havia recurso para produzir filme. O curso de cinema na Universidade de Brasília, que tinha sido o primeiro curso aberto em universidade pública, primeiro curso de cinema aberto em universidade pública no Brasil, era esse curso da UNB, estava fechado. E foi nesse momento que eu resolvi fazer. Eu acho que foi muito as experiências fortes, emocionantes, que eu vivi numa sala de cinema. Aquilo foi muito expressivo para mim, foi muito impactante. E na hora que eu estava decidindo que curso que eu ia fazer, eu me lembrei daqueles momentos fantásticos e resolvi que eu tinha que fazer parte disso. Não dá para explicar muito porquê, mas a partir daí surgiu uma jornada longa, são mais de 30 anos, e que também que eu me sinto um privilegiado, porque pelo fato de ter começado a buscar quando não existia estrutura nenhuma, eu pude acompanhar toda a estruturação do mercado no Brasil. Não só acompanhar, mas como participar dela. Então eu vi o surgimento da Lei Rouanet, eu vi o surgimento da Lei do Audiovisual, a criação da Ancine, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, a estruturação do processo que permitiu que os conteúdos brasileiros fossem exibidos nas TVs fechadas, em horário nobre, enfim, toda uma jornada que chegou a um ponto onde o Brasil estava produzindo 180 filmes por ano. Então partiu de 1 para 180. Antes dos 20 anos de idade, Marcos Ligoc conta que chegou a empreender em quase 20 pequenos negócios, ou seja, com o cinema
não seria diferente. Havia ali um empreendedor das telonas. Eu sempre pensei no cinema como um negócio. Antes do cinema, eu já pensava muito em negócio. Desde menino, eu gostava de negociar. Eu gostava de criar galinha para vender ovo. Eu juntava meus amigos e a gente ia lavar carro na rua. Ia, às vezes, trabalhar num jardim. A gente se oferecia para isso, para fazer ali algum dinheiro. E dali surgia produção de camiseta, produção de pulseirinha, de suco. A gente produzia espetáculo de teatro na ponta da rua para os vizinhos. E assim, uma vez eu parei para contar, até os meus 19 anos eu tinha montado uns 70 negócios diferentes. Então essa era a minha energia, minha relação com os negócios quando eu decidi fazer cinema. Então o cinema, para mim, ele sempre teve esse aspecto de ser feito para alguém assistir. Então eu preciso levar ele para um ponto de venda, no caso a sala de cinema, ou a TV, ou uma janela de exibição qualquer, para que um público que se interesse por aquele conteúdo possa ir lá e assistir. No próximo bloco do Repórter Empreender, você vai conhecer filmes nacionais que deram dinheiro e prêmios até no exterior para os produtores. A gente volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender para mostrar que quem escolhe viver da atividade cinematográfica pode ganhar mais do que dinheiro. Pode conquistar o reconhecimento internacional do cinema. E olha, não é só uma possibilidade, é realidade na vida do produtor e cineasta Marcos Ligocchi. Veja só. Ação! Já são 7 longas-metragens desenvolvidos pela minha produtora, que é a Ligocchi Entretenimento, lançados, e em cada projeto a gente está aprendendo uma coisa diferente, um universo diferente, um gênero cinematográfico diferente e procurando se aprimorar para o novo projeto, para o novo lançamento, para o novo desenvolvimento. Nesse espírito, a gente recentemente desenvolveu, junto com a Cedro Capital, que é uma gestora de fundos aqui do Centro-Oeste, a gente lançou um FUNCINE, que é um fundo de investimento em cinema. Então, a gente criou esse projeto, que já está aprovado na CVM, está aprovado na Ancine, e nesse momento ele está se capitalizando. A gente está buscando recursos para capitalizar o fundo, que no momento que ele estiver capitalizado, ele vai operar investindo em empresas do setor audiovisual e em projetos. Então, a gente que atuou na produção, atuou na educação, atuou na exibição com a plataforma, agora vai começar a atuar também no financiamento. Você conhecia meu pai? Olha, me arrepio toda só de lembrar. Ah, mas não sabe nada sobre os homens. Eu aposto que você casou com o primeiro namorado. A minha produtora, ela atua produzindo filmes, ela atua na área de educação, ela está entrando agora na área de financiamento com o FUNCINE, ela atuou na área de exibição, na área de promoção e na prestação de alguns serviços específicos. No meu caso, que tenho essa ligação com a atividade como um todo,
é impossível ficar restrito a um setor só. É uma espécie de uma necessidade, de um chamado de atuar nessas diversas áreas. E por isso faz parte da nossa estratégia também ramificar a atuação. A produtora de Marcos Ligoc chegou a realizar 7 longas-metragens. Um dos mais celebrados, o Rock Brasília, a Era de Ouro, o documentário conta a história das bandas de rock nacional na capital do país. Rock Brasília, ele foi dirigido pelo Vladimir Carvalho, que é nosso grande documentarista brasileiro, um grande mestre do cinema documental. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de estar junto com ele no set, desde antes, no planejamento, no roteiro, ajudando ele a construir, aprendendo com ele nesse processo. E foi um filme que fala das bandas de rock dos anos 80 que surgiram em Brasília, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude. E é um filme que a gente conseguiu um contrato de distribuição com uma grande distribuidora brasileira, a Downtown Filmes. Ele teve um lançamento, teve no Festival do Rio, uma cobertura muito especial e ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Paulínia, que na época era um dos grandes festivais brasileiros, com muita repercussão. Circulou muito, até hoje ele é muito exibido nas plataformas, é uma parceria com o Canal Brasil. E a gente, com Rock Brasília, conseguiu coisas incríveis também, como lançar a trilha sonora do filme. Eu gostava muito dessa possibilidade de você ter o filme, você ter a trilha sonora sendo lançada junto, você ter produtos derivados daquela obra. E com Rock Brasília a gente conseguiu fazer o lançamento não só da trilha sonora pela EMI, mas também a gente conseguiu lançar uma caixa com toda a programação visual do filme, com 3 álbuns. O primeiro álbum do Legião, o primeiro álbum da Plebe e o primeiro álbum do Capital Inicial. Então me dava muito prazer chegar numa livraria e ver lá o DVD disponível e também os CDs na época, né? Que hoje a gente quase não vê mais. Mas foi muito especial. No mercado a gente tem uma diversidade, né, de perspectivas do ensino de roteiro para audiovisual, né? A gente verifica que uma lacuna importante é justamente esse aprofundamento na reflexão e nos critérios e na crítica sobre aquilo que o roteirista, né, o narrador, ele faz, né? Então, muitas vezes a gente observa que há, né, um universo, né, de cursos, né, a gente tem uma boa diversidade de cursos de roteiro hoje no país, mas muitos ficam presos ao material de manual de roteiro, né? Onde você tem fórmulas de como fazer, né? Ou seja, você tem ali caixinhas de ferramenta, mas se você não tem uma visão crítica sobre o fazer, né? Sobre essas ferramentas que você tem para usar, muitas vezes a sua ideia ela não vai encaixar dentro de um formato dado. Então, por isso que a reflexão, né? E esse domínio que a gente propõe para o aluno, ele se torna um ativo muito importante. Por quê? Né? É aquela história, a gente pode escrever qualquer palavra. Se a gente não sabe as combinações que essa palavra tem, o significado que essa palavra tem, né? E como a gente pode, né, desconstruir essa palavra, a gente não conhece essa palavra.
O mesmo acontece com a educação, né? Então, qualquer disciplina que a gente ensine para um aluno, né, seja, obviamente, num curso como o nosso, de roteiro para audiovisual, mas um curso na educação básica, a gente precisa sempre criar esse olhar crítico, né, e reflexivo que todo aluno precisa. Então, é isso que a nossa escola busca. Quando a gente fala do método, né, da roteiraria e pensa, né, o ensino de roteiro audiovisual no país, a gente precisa pontuar algo que é muito relevante, né, dentro de uma instituição de ensino, que a roteiraria é a única escola do Brasil com um método desenvolvido, né, por seu idealizador, né, que é o professor José Carvalho, que é um pesquisador das narrativas e também um grande roteirista do nosso país. E essa abordagem teórica, né, essa abordagem metodológica, ela busca justamente dar profundidade para o fazer do roteirista, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o mercado, né, ele inunda, né, traz, né, diversos manuais de roteiro, traduções de manuais de roteiro e se furta muitas vezes de ter uma reflexão própria. Então, dentro dessa metodologia, né, do ponto de vista teórico, a gente trabalha com uma lógica de uma abordagem ampla, não só pensando narrativa, mas estética, história do cinema, filosofia, dentro da nossa perspectiva didática e trabalhando, né, o método, né, que a gente chama de 3 campos narrativos, né, onde a gente tem uma abordagem para as narrativas clássicas, depois para as narrativas modernas e para as narrativas pós-modernas. E pensando assim, a gente tem o primeiro campo dedicado ao clássico, o segundo campo dedicado ao moderno e o terceiro campo dedicado ao pós-moderno. Mas veja só que essa abordagem, né, do ponto de vista teórico, ela tem essa profundidade. Porém, né, como dizem, nada mais prático do que uma boa teoria, porque a gente busca sempre desenvolver o olhar crítico e reflexivo do aluno para a prática, né? Então, o roteirista que se forma conosco, ele sai, né, com uma bagagem, com um repertório não só prático da escrita em si do roteiro, aí pensando, né, sinopse, argumento, escaleta e o roteiro em si, mas também com uma bagagem de dramaturgia, de narratologia, que é fundamental para que a gente tenha um bom roteirista exercendo a sua função dentro da cadeia do audiovisual. A escola, ela forma, né? Ela tem né, a sua missão, né? Formar esses roteiristas, pensando que o nosso aluno ele é diverso, porque a gente tem desde iniciantes, aqueles que nunca fizeram curso de roteiro, e também roteiristas e autores consagrados que vêm estudar com a gente, né, devido a essa profundidade que a gente dá para o conteúdo. Essa jornada, né, se a gente for pensar que um iniciante, né, primeiro, o estudo é fundamental. Né, ele pode ter boas histórias, ele pode ter aí uma verve interessante, mas se ele não tem, né, o conhecimento técnico, ele não vai ser um bom narrador e logo talvez não seja tão fácil o acesso ao mercado de trabalho, né? Então, da proposta, seja de cursos iniciais ou cursos profundos, como a gente tem formação de roteiristas, oficina de séries, onde o aluno ele entra, né, começa a aprender a técnica do roteiro e ao término desse curso ele sai com um projeto de um produto para o audiovisual. Né? Ou seja, então, desse aluno, né, que não tem experiência nenhuma, a gente entrega um profissional, né, um roteirista capacitado a desenvolver a sua própria ideia. E aí, pensando aqui, a gente está falando de que esse projeto também, tá, ele é um cartão de visita, né, é um portfólio que esse aluno leva para o mercado. Aí ele pode acessar não só as rodadas de negócio dentro dos festivais, ele pode ir até as produtoras, né, mostrar o projeto que ele tem, né, e isso vai trazendo, né, e inserindo esse profissional, né, novato
no mercado do audiovisual, né? Então é interessante pensar que a gente tem, né, dentro desse itinerário, né, a gente já viu muitos dos nossos alunos terem justamente essa jornada, né? Ou seja, então entrou iniciante, saiu com seu projeto na mão, foi para o mercado e hoje está empregado, está escrevendo série, está escrevendo novela, ou já tem o seu filme realizado. Então é legal pensar que é uma jornada que dá independência para o roteirista. Sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! O audiovisual no país, né, então a gente pode pensar até historicamente, né, como que o Brasil lidou com o cinema, né? Quando a gente tinha um grande investimento no cinema, né, e a gente pode voltar, né, pensar ali a época dos grandes estúdios, como Atlântida, Veracruz, né, a gente tinha uma indústria audiovisual funcionando. A gente tinha uma cadeia de produção muito parecida com o que acontece, né, e acontecia naquela época e acontece hoje com o mercado americano, né, onde você tem de fato muita gente empregada em várias funções realizando essa tarefa. Se a gente pensar que hoje, né, a gente tem uma nova retomada do audiovisual no país, considerando que nós tivemos 4 anos passados, onde o audiovisual ele foi atacado, onde ele não foi visto como uma área, né, da economia criativa fundamental, né, onde os investimentos em audiovisual eles dão retorno, e retorno que eu digo financeiro, né, a gente precisa considerar esse lugar que a educação voltada para essa área tem. Quando a gente pensa, né, uma escola de roteiro dentro desse universo, a gente tem a primeira função, que é olhar e zelar pela qualidade daquilo que é produzido no país. E veja só, isso pensando que o roteiro é a base de todo produto audiovisual. Ou seja, o filme ele nasce no papel. Se a gente não tem bons narradores, se a gente não consegue educar, né, aquele interessado em trabalhar com roteiro, possivelmente, né, a cadeia ela vai ficar fragilizada. Então talvez a gente não tenha o filme interessante, né, talvez a gente não dê todo o potencial que o audiovisual tem dentro do nosso país. Com essa questão, muitos roteiristas tiveram que migrar para outros segmentos do audiovisual. Só assim se mantiveram durante a falta de trabalho no cinema nacional, por causa da desmontagem pelo governo federal dos incentivos financeiros que viabilizavam os filmes. A gente tem uma produção expressiva, né? A gente sabe que dentro desse movimento, até para sobreviver, né, os 4 anos de ataque dentro desse mercado, os narradores para a tela, eles se reinventaram, né? Então migraram para plataformas independentes, foram realizar produtos onde não careciam desse incentivo público, né, para que conseguissem se manter ali relevantes dentro da sua função. Mas é legal pensar criticamente, né, que esse lugar da escola ele é estratégico para essa cadeia, mas é claro que pensar um país que não tem investimento no cinema, que é justamente uma área, né, que vai exportar a imagem, né, do seu país, do seu povo, né, para fora, né, e também, né, trazer essas histórias que a gente sabe contar, né, é muito preocupante. Então, por isso que a gente vê, né, hoje, né, novos incentivos, novas possibilidades de financiamento, né, novos editais acontecendo, porque isso traz, né, obviamente, um oxigênio para esse lugar onde a gente está inserido, mas alimenta uma cadeia de profissionais enorme, né? Então, se a gente pensar que para realizar um filme, né, um longa-metragem, a gente está falando pelo menos, né, de, sei lá, 80 empregos diretos e mais
uma centena de empregos, né, indiretos, né, a gente sabe que a gente está falando de algo que é muito importante para o nosso povo. No próximo bloco do Repórter Empreender, você vai descobrir que estudar o mercado e observar os serviços que a concorrência oferece pode colocar sua empresa em destaque. Quer saber como? A gente conta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e olha, se você pretende investir no negócio, sabe que precisa estudar muito também, né? Agora, se você é observador, já está em vantagem também. Porque você pode perceber, por exemplo, se uma empresa daquele segmento que é alvo do seu negócio está oferecendo um serviço ruim. E aí você faz o melhor que pode para a sua empresa se destacar no mercado, não é? Olha, foi assim com a Lock7, aluguel de equipamentos para audiovisual. Logo quando eu comecei em 2002, trabalhando como coordenador de operações de uma locadora, eu percebi que o mercado era muito mal atendido, né? E havia muito espaço para crescimento e que era um mercado que movimentava muito dinheiro. E o mercado estava muito carente e mal atendido. Foi aí que eu percebi a oportunidade. A Lock7 foi fundada em 2008 em São Paulo, por ter pulverizado vários tipos de clientes, por ser o maior mercado financeiro do país. Em 2002 a gente abriu uma filial no Rio de Janeiro, onde se filma muito, onde está uma das maiores emissoras do país. Então Rio de Janeiro e São Paulo é o principal eixo e por esse motivo a gente atua nesse eixo até hoje. A filial ela durou de 2012 a 2018 no Rio de Janeiro e a nossa matriz permanece em São Paulo, inicialmente na Vila Madalena, hoje na Vila Leopoldina, que é um atual polo cinevídeo do mercado. Como ela e a companheira eram aceitas na igreja e o pastor era gay, você acredita? O pastor era gay, companheira e pastor gay. Os nossos clientes são as principais emissoras de TV, como TV Globo, TV Bandeirantes, TV SBT, TV Record, dentre outros. As principais produtoras de conteúdo, produtoras de cinema, de publicidade, como a Fábrica, como O2, Conspiração, dentre outras. E lembrando que a gente atua desde a pequena, média a grande produção. A Lock7 acho que corresponde a uns 80%, né? Eu tenho alguns outros negócios. Nosso público é bastante diverso, né? Então a gente está falando desde o iniciante que quer começar a estudar roteiro porque quer contar uma história, uma série que ele viu, né? Ou quer contar uma história que vai se tornar um videogame, né? Então a gente tem esse primeiro tipo de aluno, né, que vem com essa necessidade de contar uma história, e a gente tem também roteiristas experientes, até autores de novela que estudam com a gente para se reciclar, né? E é legal pensar que um curso com uma grande profundidade, né, de reflexão consegue conciliar esses dois tipos de aluno, né? Então a gente tanto atende a necessidade de quem já é formado, um profissional do mercado, e também esse iniciante que vai começar a sua jornada no roteiro. Ele falou que não vai ser fácil, a senhora tem que ser forte, a gente tem que ser forte. Eu fiz o último Cine Drive-In, a convite do diretor Iberê Carvalho. Eu tinha feito 10 anos antes o primeiro curta-metragem dele, que tinha sido Suicídio Cidadão. Eu produzi o último Cine Drive-In, que foi um filme que teve um longa-metragem de ficção também de baixo orçamento, que teve uma enorme repercussão. Na época, o Cine Drive-In ele estava com um projeto de demolição já em andamento. E quando a gente lançou o filme, a gente fez a pré-estreia no próprio Cine Drive-In, a fila de carros era imensa e saía ali do Drive-In até o Eixo Monumental, onde, próximo à Torre de TV,
os carros enfileirados para entrar, e foi uma emoção fantástica, porque a partir daquele momento as pessoas voltaram a frequentar o Cine Drive-In, que estava esvaziado, e muitos anos depois o Cine Drive-In continua de pé e operando. São coisas que o cinema provoca, né? E esse filme, ele teve na Netflix, assim como o Rock Brasília, mas ele também ganhou, a Netflix fez uma seleção, uma espécie de um concurso, de um prêmio, onde ela pedia para as pessoas votarem no filme que deveria ser distribuído globalmente. E as pessoas escolheram o último Cine Drive-In. Então, por isso, a Netflix distribuiu esse filme em 190 países. Então, foi uma história muito especial. Ele também viajou o mundo, teve em grandes festivais e teve premiações muito importantes, incluindo o Festival de Gramado, onde ele ganhou 4 prêmios. É muito possível empreender no cinema. Agora, eu acredito que, mais do que nas outras atividades, é preciso muita identificação, propósito e amor pelo que você faz. Porque é um setor econômico em estruturação, em que ele ganha terreno e ele perde terreno. Isso acontece com todos os setores econômicos na prática. Muita transformação. E no mundo de hoje, transformações tecnológicas enormes que impactam diretamente na produção audiovisual. Mas superar esses desafios e ter bons resultados com a sua empresa depende da sua convicção, do tanto que você está disposto a se dedicar e a trabalhar para ter qualidade no que você está fazendo. A gente tem um ótimo mercado e eu recomendo que todo mundo que se interessa por essa atividade, que venha e que empreenda e que busque, que contribua para que esse mercado fique cada dia melhor. Quando a gente fala sobre o mercado para os nossos alunos, a gente tenta demonstrar, né, que essa cadeia de produção, né, onde o aluno ele pode se inserir, é uma cadeia que exige a clareza técnica dos profissionais, né? Seja o roteirista, seja um câmera, seja um diretor, né? Então a gente prioriza, quando a gente entra nesse assunto com os alunos, a gente sempre foca que quanto mais ele for formado, ter um hábito de estudo contínuo, né? E buscar ali ser o melhor dentro desse jogo que ele está assumindo para si, né? O mercado vai receber, né? O mercado vai integrar esse profissional dentro dessa cadeia, né? Porque se a gente tem um narrador, no caso do roteirista, que ele não leva a sério, né, aquilo que ele está se propondo a fazer como profissional, quem já está no mercado, aquele empregador, né, que está ali na produtora, no canal, já vai sacar de cara, né? Então, para ingressar nesse mercado, né, a gente sempre reforça, o estudo é fundamental. Tem que estudar, tem que ter o hábito do estudo contínuo, né, seja por leituras, fazendo cursos, porque aí a gente vai ter certamente a inserção desse profissional no mercado. E vale investir dinheiro para estudar cinema no Brasil, porque a gente está falando do mercado bilionário. A gente está falando do mercado que hoje traz e leva, né, o entretenimento para muita gente. Porque a gente pode pensar assim, mas o cinema é algo caro? Não. Né? Por quê? Quando a gente fala de uma escola de roteiro, né, a gente está falando de uma base, né, de escrita, em que o autor ele vai trabalhar com pouca coisa. Né? E esse roteiro, por exemplo, né, que ele está realizando, né, como estudante, pode se tornar de fato um produto audiovisual, produto de bilheteria, né? Um produto que vai estar no streaming. Então é legal pensar que esse investimento em estudar, seja cinema, né, como realização,
o roteiro, né, audiovisual, traz não só, né, o prazer, né, para essa pessoa que escolheu essa carreira, mas também traz a possibilidade de criar algo que será monetizado, que terá aí uma integração, né, com o mercado e também levará e realizará esse desejo de alguém contar uma história. Eu acho que isso é importantíssimo a gente pensar, né, nesse lugar primário e primitivo que todo mundo tem, né? Todo mundo gosta de contar uma história, né? Todo mundo gosta de contar algo. Então estudar cinema acho que tem tudo a ver com isso, né? Pureza é um filme protagonizado pela Dira Paz, que é um outro universo completamente diferente. É um drama baseado em fatos, uma personagem real que no início dos anos 90, o filho dela saiu de casa e desapareceu. Uma personagem humilde, trabalhava numa olaria, resolveu botar a Bíblia, a foto do filho embaixo do braço e sair atrás dele na região amazônica, passando de fazenda em fazenda. E nesse processo ela descobriu o trabalho escravo contemporâneo. E o filme ajudou a divulgar isso e a fortalecer o combate disso no Brasil. O filme foi premiado, muito premiado, dentro e fora do Brasil, mais de 30 prêmios. A Dira Paz ganhou muitos prêmios de melhor atriz. O mais recente foi o prêmio de melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ganhar dinheiro com cinema no Brasil, ela pode acontecer em qualquer área da atividade. Tá? Ela precisa de informação. O empreendedor, ao se posicionar, ele precisa da informação adequada, de construir uma rede de relações adequada, de pessoas que entreguem qualidade e que saibam fazer o que estão fazendo e ter boas estratégias. Tá? Tem gente que diz que a atividade de distribuição ela é mais promissora. Não, ela é diferente. Ela tem enormes desafios também. Que a atividade de produção você não consegue ganhar dinheiro com a produção. Não é verdade. Você só precisa produzir com consciência, entender o que você está fazendo e os resultados virão. Você tem o teu resultado como foco e entende o que você está fazendo, a atividade tem muitos recursos para você desempenhar. Para quem deseja fazer carreira no cinema, a dica que eu dou é estude, estude, estude e seja o melhor de você na atividade que você escolher. Pode ser no roteiro, pode ser na fotografia, na direção, na produção. Não se contente com mais ou menos. Às vezes você conseguiu ali uma fonte de recurso, conseguiu trabalhar com pessoas que chamam você sempre, porque vocês se deram bem. Jamais se acomode. Busque mais informação, se aprimore, seja melhor no dia seguinte do que foi no dia anterior. Descubra algo que ninguém descobriu ainda. Traga e se aprimore. Como ser o melhor no mundo naquilo que você faz. Vai atrás, busque essa informação e os resultados vão vir. É uma atividade, o cinema é uma atividade que reconhece a qualidade técnica. Se você é bom no que você faz, o mercado vai te absorver. Muito bem, Repórter Empreender de hoje fica por aqui, mas eu já convido você para acompanhar nosso próximo programa na semana que vem. Então, bons filmes, ótimos negócios e até mais.